Fala aí pessoal, beleza? Bora lá, Enem 2015, questão 137 e da nossa lista é a questão número 6. Então, questão 6. Bora lá então, ó. O tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que tenha a forma de um círculo. Então, ele tem uma mesa, quebrou aquela parte de cima, o tampão, e aí ele vai substituir. O vidro de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto de base em forma de triângulo. Então, beleza, um prisma reto de base em forma de triângulo. É como se fosse mais ou menos assim, ó. Base triangular, uma base superior. Aqui, beleza, vamos ver se eu consigo fazer. Isso é um prisma de base triangular. Beleza, ó, uma figura 3D que é um prisma de base triangular. E o cara falou que nesse prisma, ó, gente, até que ficou bonitinho, vai. Até que não ficou dos piores, já fiz coisa pior. O cara falou que ele vai colocar um tampão. Então é como se fosse a parte superior. Deixa eu até marcar aqui em amarelo, ó, a parte superior. Como se ele viesse e colocasse aqui a tampa. Vamos marcar aqui em amarelo essa tampa. Olha aqui, já saí meio metro aqui para fora, minha cara. Então ele vai pôr a tampa nesse prisma, que foi quebrado esse vidro. Ó. Faz de conta que essa tampa é essa parte amarela. Beleza, vamos ver o que mais. O suporte do apoio da mesa tem o formato de um prisma reto de base em forma de triângulo equilátero, com os lados medindo 30 centímetros. Então quer dizer que esse triângulo aqui, que eu vou desenhar ele aqui fora, ele é inicialmente, porque o aqui do desenho não é bonitinho, inicialmente é um triângulo equilátero, ou seja, tem 30 centímetros em todos os lados, que é o que o cara falou lá no enunciado. Lembrando, o triângulo equilátero é aquele que possui todos os lados iguais. E lembrando também que nesse triângulo ainda, o cara vai colocar um tampão em volta. Vou até fazer aqui o tampão, vou ver se eu consigo fazer aqui com o compasso, para ver se fica um pouquinho mais bonitinho. Vou fazer isso como se fosse uma marcaçãozinha aqui no compasso, depois eu volto sombreando. Então, beleza, aqui está o nosso tampão, vou marcar o tampão em amarelo. Tô bem colorido hoje, né, gente? Vocês perceberam que hoje eu tô adorando uma cor? Então aqui amarelo, amarelo, porque amarelo é cor do dinheiro. Todo mundo gosta. Beleza. Então tá lá o tampão. Tá aqui o tampão. E aí eu vou desenhar um triângulo aqui, gente. Claro que não vai ficar certinho e tal, mas vamos fazer de conta. Que eu teria que fazer as repartições geometricamente perfeitas, o que não tá aqui nem um pouco perfeito. Beleza, ó, e tem a base, que é o triângulo. Pô, Thiago, qual base? A base do tampão, que é essa base aqui, gente. Como se fosse o apoio da mesa e o tampão. Então, tô só desenhando aqui, que já tentei fazer bonito, mas já não rolou. E aqui é o tampão. Então, peguei esse tampão com a base da mesa e só reprojetei aqui. E aí o cara falou que esse tampão é formado por uma base de um triângulo equilátero. Então, aqui 30 centímetros, 30 centímetros, 30 centímetros. Vamos ver o que mais acontece. Ele falou, uma loja comercializa 5 tipos de tampos de vidro circulares com cortes já padronizados, cujos raios medem 18 centímetros, 26 centímetros, 30 centímetros, 35 centímetros e 60 centímetros. Então, esses são os valores das medidas dos tampões que essa empresa, essa determinada loja já comercializa, que são os raios dos tampões. O proprietário dessa mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte. Então, beleza, ele quer comprar o menor possível que seja suficiente para cobrir essa base, ou seja, o raio circular aqui que seja suficiente para tampar a mesa sem ficar sobrando espaço. Por exemplo, sem ficar sobrando aqui uma partezinha. Ele quer que seja o menor possível, mas que tampe a base da mesa, a base superior. Beleza, é o que ele fala lá, repetindo, o proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro, que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. Considere 1,7 como aproximação de raiz de 3. Então já vamos colocar aqui os dados que a gente tem, ó, dados. Eu tenho que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Vou guardar essa informação. O tampo a ser escolhido
será aquele cujo raio em centímetros será igual a. Então, quero saber o raio. Quero o raio, que ele falou, o tampo a ser escolhido, então quero o raio desse tampo. Estranho, né? Geralmente a gente fala tampa. Beleza, então primeira coisa, vou analisar esse triângulo. Eu não tenho informação nenhuma, mas eu tenho que aqui é o centro. Beleza. Se eu for tentar traçar aqui o raio, que é justamente o que a gente quer, eu posso traçar um raio aqui, posso traçar um raio aqui, porque o raio é qualquer ligamento, do centro até uma extremidade. Mas eu posso pegar esse aqui, ó, esse raio. Porque esse raio, gente, ele tem uma característica importante. Ele é o raio de um triângulo, de um círculo, aliás, com um triângulo inscrito. Inscrito quer dizer dentro. Vou até escrever isso aqui, ó. Esse raio específico, o raio é de um círculo com um triângulo inscrito. Inscrito quer dizer que ele está ali dentro, encaixadinho. E o raio de um triângulo, o raio de um círculo, confundo, com um triângulo de um triângulo inscrito, circunscrito é outra coisa, tem uma característica. Repetindo, o raio de um círculo que possui um triângulo inscrito, ele tem uma característica, ele obedece a essa ordem. O raio equivale a 2/3 da altura do triângulo, onde H é a altura do triângulo. Altura do triângulo. Então, repetindo, se eu tenho um círculo com um triângulo inscrito no círculo, quer dizer, lá dentro, eu tenho essa propriedade, essa manhãzinha, que o raio é 2/3 da altura do triângulo. Pô, vou calcular a altura do triângulo, vou desenhar ele aqui fora. Triângulo, 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 30, 30 e aqui 30. Se eu achar a altura desse triângulo, eu já consigo achar o raio, porque o raio, repetindo, de um círculo com um triângulo inscrito é 2/3 da altura. Beleza, então eu tenho aqui a altura do triângulo. A altura divide essa base em duas partes congruentes, ou seja, iguais. Então aqui mede 15 e aqui mede 15. A unidade de medida é centímetros, estou deixando ela para depois. Pô, dá para aplicar Pitágoras, eu quero essa altura. E eu tenho aqui um triângulo retângulo, vamos destacar aqui em azul. Olha um triângulo retângulo aqui, mas tanto faz se eu quiser pegar outra parte também. Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual um cateto ao quadrado somado com outro cateto ao quadrado. Hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90. Então, no caso, é o 30. 30 ao quadrado. Igual um dos catetos. 15. No caso, 15 ao quadrado. Cateto, lembrando, são os lados que formam o ângulo de 90. Ó, tem dois, sempre dois catetos. Hipotenusa é quem está de frente. E o outro cateto, ó, eu já usei o 15, falta o H. Se eu resolver esse carinha, 30 ao quadrado dá 900. 15 ao quadrado, se eu fizer essa conta, 225, mais H ao quadrado. Vou trazer letras de um lado, número de outro. Quem se sentir mais confortável, trazer as letras para o primeiro membro, tranquilo. Ó. Vou trazer menos H ao quadrado, ó, trouxe esse H ao quadrado para o primeiro membro. 225, só abaixei, que ele já estava no segundo. Esse mais 900, vou mandar como menos 900. Então, menos H ao quadrado. Vou resolver essa continha aqui, ó. Devo 900 e tenho 225. Se fosse devo 900 e tenho 200, eu ficaria devendo 700. Agora, devo 900 e tenho 225, eu fico devendo, no caso, devendo 675. Letra negativa, vamos multiplicar por menos 1, troca tudo. Ou só jogo de sinais, menos com menos, positivo esse cara. H ao quadrado, 675. Quadrado, passa para lá como raiz quadrada. Então, H é igual a raiz quadrada de 675. Pô, não sei exato esse valor, vamos fatorar. Então, vou lá no rascunho e fatoro, 675. Isso é possível por 3, que vai dar 225. Pô, dá por 3 ou 5, vou usar 3 ainda, que dá 75, por 3, que vai me dar 25, por 5, que dá 5, e por 5, que dá 1. Pô, como que eu tiro da raiz? Eu faço pares de números iguais. Ó, aqui eu tenho um par de 3, aqui não posso fazer par, que são números distintos, e aqui eu tenho um par de 5. Quem fez par, cai fora da raiz. Então, fez parzinho, saiu de casa, não fez, continuou. Então, quem fez parzinho? Ó, foi o 3 e o 5. Aqui fez um par de 3, um par de 5. Então, quem fez parzinho, sai de casa. Quem não fez parzinho, fica na casinha, coitado. Fez par, cai fora, não fez, fica. Então, essa altura
3 vezes 5, 15 raízes de 3. Só que essa, gente, é a altura do triângulo. E aí eu posso voltar para aquela propriedadezinha que a gente tem. Se a gente tem um triângulo, ó, o triângulo, inscrito numa circunferência ou num círculo, no caso nosso círculo, ó, triângulo inscrito no círculo, o raio desse círculo é 2/3 da altura do triângulo. Então a gente sabe que o raio é 2/3 da altura do triângulo. Isso por causa da propriedade que a gente tem de um triângulo inscrito, ou seja, dentro de um círculo. Quando tem isso, um triângulo dentro de um círculo, ou seja, um triângulo inscrito, o raio é 2/3 da altura do triângulo. 2/3 de qual altura? Essa que a gente achou, que é 15 raiz de 3. Aí se eu fizer a multiplicação, não tem nada embaixo, 1, 2 vezes 15, 30, 3 vezes 1, 3. Isso raiz de 3. Pô, mas 30 dividido por 3 dá 10. Raiz de 3. E aí lá no comecinho o cara falou, usa a raiz de 3 aproximadamente 1,7. Então 10 vezes, valor da raiz de 3, 1,7. Aproximadamente, isso me dá 17. 17, como a unidade nossa é centímetro, 17 centímetros. Pô, Thiago, então repetindo, o que a gente tem? Que o raio de quem? Ó, o raio lá do tampão, ó, o raio lá do tampão que a gente tinha lá no começo do círculo, que a gente desenhou melhorzinho aqui, ó, o raio do tampão, que a gente sabe que é 2/3 da altura do triângulo, a gente calculou aqui que vale 17 centímetros. E ele quer a menor medida possível, que ele falou lá, ele quer o menor tampo possível, com diâmetro possível, que seja suficiente para cobrir a base. Então, se eu pegar, por exemplo, ó, tem a alternativa A. A alternativa A, ele falou que tem 18 centímetros de raio. Dá para cobrir, ó, porque aqui o nosso círculo tem 17. O 26 é muito, o 30 é muito, o 35 é muito. E ele quer lá na pergunta, ó, o tampo de menor diâmetro possível que seja suficiente para cobrir. Pô, o de 17 já é suficiente para cobrir. Então, a alternativa A de amei essa questão.